Levante as suas mãos aos céus e repitam comigo: Senhor meu Deus, nesta noite eu te apresento a minha vida. E diga: Pai, eu vim aqui para receber os teus milagres. E diga: Pai, então eu só sairei daqui depois da minha vitória. Coloque a mão no seu coração agora. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado e poderoso Pai, como é maravilhoso, Senhor, estarmos diante de Ti aqui nesta noite. Meu Deus, nós estamos vivendo dias de caos, não somente físico, Pai, não somente, meu Deus, aqueles problemas que acometem o nosso corpo, como está sendo o tão temido Covid-19. Mas antes do Covid, Senhor, existe a AIDS, existe o câncer, existe os diabetes, existe, meu Pai, a pressão alta, existem tantas outras doenças, Deus, que de alguma forma estão também levando muitas pessoas à morte, o infarto, problemas cardíacos, derrames. Meu Deus, antes do Covid-19, o diabo aqui na terra já operava. E o Senhor nos ensinou dizendo que o Senhor nos deu autoridade, poder, porque aquele que crê em Ti fará, Senhor, as mesmas obras que eu faço. Em Teu nome expulsaríamos demônios e imporíamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. Meu Deus, para mim é impossível colocar as mãos no alto da cabeça de todas as pessoas, mas o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Talvez, Senhor, quem me assiste teria o maior desejo de poder estar aqui na Tua casa e em Sua presença, Pai, mas alguma enfermidade o mantém preso dentro de casa. Às vezes a pessoa nos assiste, meu Pai, diretamente de um hospital, de um quarto, de um leito de um hospital. E hoje é o dia, Senhor, que nós queremos que o Teu poder estenda-se sobre todas as pessoas, independente, meu Pai, de nacionalidade, independente de credo religioso, independente de placa denominacional. Oh, meu Deus, o Senhor nos ensinou, através da pessoa do Senhor Jesus, que de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora. Pelo contrário, o Senhor ainda até convocou, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Oh Jesus, olha para este homem. Jesus, olha para esta mulher. Jesus, olha para esta pessoa que fervorosamente e às vezes com lágrimas nos olhos estão orando com a gente nessa hora. Às vezes, Pai, não é por si próprio, mas às vezes é por um ente querido, às vezes é por um familiar, por alguém conhecido, pessoas a qual, meu Pai, nós mantemos em grande estima. Oh, meu Deus, o Senhor diz que ouve a oração do seu justo e por sua vez ela possui muito nos seus efeitos. Então venha, meu Deus, venha trazer a cura que esta pessoa precisa. Talvez essa pessoa que está nos assistindo está vivenciando um dilema, um vale da sombra da morte, que não é o Covid-19, mas que ficam, meu Pai, impedidos até de procurar ajuda médica, porque todas as atenções estão voltadas sobre o Covid. Mas o Senhor pode curar, Pai. Meu Deus, esse coração que está palpitando a ponto de parece que o peito vai se abrir. Meu Deus, essa cabeça que dói constantemente e parece que ela tem hora marcada para vir. Oh, meu Deus, manifesta o Teu poder agora. Atenta para o Teu povo, atenta para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. E vamos aplaudir Jesus bem forte, porque Ele merece. Para a glória de Deus, amém? Aleluia, boa noite, irmãos.
Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, amém? Olha para o seu irmão e diga assim, ó, graça e paz, diga paz do Senhor, diga boa noite, diga seja bem-vindo em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em comunhão, amém? Pode se sentar, por favor, e nós vamos prosseguir com a nossa reunião, amém? Eu não vou precisar sempre pedir, já é para vocês estarem ligados. Comecei com o meu microfone, você já tem que ir lá fora ouvir o áudio para ver se não tem problema ou coisa do tipo. Por quê? Porque se eu estou fazendo essa oração e está com problema, quem está do outro lado já vai perder. Aí já é uma ação do inimigo, e a gente não quer. Espero que esteja tudo bem o nosso som, né? Eu sempre digo para o pessoal, sempre faz isso para mim, Pedro, a partir de hoje. Você pega um fone de ouvido, aí você vai lá fora, coloca no seu ouvido, no fone, nos dois lados. E aí você vê para mim como é que está o áudio. Todo dia a partir de hoje, tá bom? Em nome de Jesus. Pessoal, antes de eu começar a pregação, deixa eu fazer um convite aos irmãos que estão nos assistindo através da nossa página no Facebook. Isso que você está vendo aqui atrás é um azeite este que foi consagrado com mais de 1000 orações, isso mesmo, 1000 pessoas apresentaram a Deus, 1000 pessoas se sacrificaram em oração, pedindo a unção. E a Bíblia diz através do livro de Isaías, que a unção ela despedaça todo o jugo. Então, quando nós estamos no nosso propósito, que amanhã, às 8 horas da noite, nós estamos em uma campanha pela prosperidade divina. Eu entendo da seguinte maneira: o mesmo poder que cura, o mesmo poder que liberta, é o mesmo poder que prospera. Nós vemos aí alguns cristãos com mente fechada, que eles creem para orar a Deus para curar, eles creem para orar a Deus para libertar, mas não creem para prosperar. Se você não crê, e isso é um problema pessoal seu, que você não consegue alcançar essa fé, mas a Bíblia fala em Eclesiastes 5,19, que a prosperidade ela é um dom de Deus, é um presente que Deus quer dá para toda a humanidade. Então, toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós estamos numa campanha de prosperidade, já vai ser a 4ª segunda-feira, salvo engano, e que nós estamos orando. Na hora da live que nós fazemos pelo Facebook, nós não fazemos presencial para diminuir o número de fluxo de pessoas na igreja. Então, na hora que nós estamos fazendo a live, nós recolhemos o nome das pessoas e os pedidos de oração, mas isso só amanhã, às 8 horas da noite. Aí a gente pega o nome da pessoa e nós colocamos dentro do azeite, e aqui nós clamamos a Deus, para Deus trazer a libertação, para Deus abrir a porta, para Deus prosperar, para Deus abençoar, para Deus fazer maravilhas na sua vida. Então não deixe de estar conosco amanhã às 8 horas da manhã através do Facebook, 8 horas da noite através do Facebook, e vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus, pessoal, porque Ele merece, para a glória de Deus, amém? Agora, sem mais demora, hoje pela manhã, ao pedir a Deus uma palavra, ao pedir para Deus uma inspiração, veio ao meu coração para falarmos hoje sobre a presença de Jesus. Tem muitas pessoas que, por mais que servem a Deus e andam com Deus, elas não têm noção do quão importante é permanecer na presença de Jesus. Porque permanecendo na presença de Jesus, existem coisas que vão acontecer na nossa vida. Mas eu não sei se você já parou para analisar que como que muitas vezes é difícil você entrar na presença de Jesus. Às vezes são tantas coisas que de alguma forma tentam nos impedir, que às vezes é um sacrifício em alguns casos, para você atingir a presença de Deus. Mas para sair, é daqui para ali, rapidinho. Às vezes um estresse que a pessoa passa e não vigia, às vezes uma raiva que a pessoa passa e ela não vigia, às vezes um pensamento negativo, um pensamento contrário, alguma coisa que o inimigo forja, alguma coisa que o inimigo cria, e logo a pessoa ela é arrancada, ela é tirada da presença de Deus. Claro que existem aquelas pessoas que saem da presença de Jesus voluntariamente.
A Bíblia fala que nós somos tentados todos os dias, e existem duas maneiras das tentações virem a nós. Existe aquela tentação que vem do tentador, de fora para dentro, mas existe aquelas tentações que vêm de dentro para fora, como diz o livro de Tiago, que cada um é atraído e é enganado pela sua própria concupiscência. E ao invés da pessoa então resistir àquele pensamento, ao invés da pessoa resistir àquele desejo, ela muitas vezes acaba cedendo, ela acaba muitas vezes se entregando, e aquele pensamento, aquele desejo, aquela vontade arranca a pessoa da presença de Deus. E olha as recomendações de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, você pode me acompanhar na tela, diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de quê, pessoal? Testemunhas. A primeira coisa que o Espírito Santo chamou nossa atenção hoje pela manhã é que essa tão sonhada privacidade, podemos dizer assim que praticamente ela não existe. Eu posso sim ter privacidade dos meus amigos, eu posso sim ter privacidade da minha família, eu posso sim ter privacidade de alguma situação, mas se tem uma coisa que no mundo espiritual não tem, é essa privacidade, porque a Bíblia fala que constantemente nós estamos rodeados de uma testemunha, de várias testemunhas. Nós somos contemplados com os olhares dos céus, mas também somos contemplados com olhares do inferno. Então por isso que a Bíblia fala que todas as coisas elas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Por mais que eu queira, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce ocultar ou esconder alguma coisa, eu posso privar dos olhares do meu marido, eu posso privar dos olhares da minha esposa, eu posso privar dos olhares de quem quer que seja, mas estão sendo contemplados pelos céus e pelo inferno. Ali a Bíblia fala, a vantagem de sermos contemplados pelos olhares do Espírito de Deus, é que Deus ele não leva sempre em consideração o nosso erro. Deus ele não define quem nós somos por aquilo que praticamos, erramos. A Bíblia fala que aquele que diz que não comete pecado, está fazendo Deus como mentiroso, porque a gente tropeça em uma coisa ou outra. É claro que existem coisas que podem ser evitadas. Tem muitos cristãos se escondendo atrás da carne fraca, e aí já está deixando de ser espiritual para ser vergonhice, né? A pessoa esconde atrás dessa frase e vive errando, vive falhando, vive caindo, vive pecando e tenta se demonstrar um espiritual e muitas vezes justificar-se justamente por causa disso. Pastor, mas a carne é fraca, quando eu vi eu não aguentei e falei, quando não vi eu aguentei e agi, quando não vi eu aguentei e caí. Para com essa conversa. Isso é conversa, como diz um ditado popular, conversa para apoio o quê? Dormir. E nem isso o boi está dormindo hoje em dia com medo de virar bife, né? Então nem isso ele está, coitado dele. Então nós temos que crescer. Então Deus ele não contempla apenas os nossos erros, Deus ele também contempla os nossos acertos. É como nós estudamos, salvo engano, semana passada, Hebreus 6:10, quando a Bíblia fala que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Deus ele não se esquece de todo o sacrifício que você vem fazendo para servir a Deus. Deus ele não se esquece de toda a luta que você, além de enfrentar, você trava para permanecer na presença de Jesus. Jesus está contemplando tudo isso. Então as testemunhas, elas não olham apenas da parte espiritual de Deus, elas não contemplam apenas os nossos erros, os nossos acertos, mas o diabo não. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então quando o diabo fica à espreita nos observando, é porque hoje entendemos pela palavra de Deus, que para Satanás roubar, para Satanás matar, para Satanás destruir, ele precisa de legalidade de permissão. E dependendo do deslize que eu cometo, dependendo do pecado que eu cometo, dependendo do comportamento que venho eu tendo diante de Deus, eu estou dando total liberdade para o diabo agir na minha vida. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas morrerem, amém? Correto? Sim ou não? Ah, pastor, mas se morreu é porque foi a vontade de Deus. Tem muita gente morrendo precocemente, irmão. Tem muita gente morrendo fora do tempo. Deus tem uma história linda através da vida daquela pessoa, mas por muitas vezes essa pessoa não se encaixar na vontade de Deus, o diabo acaba ceifando.
O diabo acaba levando embora. Você acha que é do prazer de Deus, da vontade de Deus, que jovens, como nós temos visto hoje, como diz, morrendo de maneira tão rápida, sabe, pessoas que têm tudo pela frente, estão sendo tirados, estão sendo ceifados, e a gente fala, não, porque aprove a Deus. Existem casos que só Deus sabe nos responder, mas em contrapartida, existem alguns casos que nós sabemos que foi rebeldia e desobediência. Deixou a pessoa à margem da vontade de Deus, e com isso o diabo teve direito de fazer o que fez. Matou, roubou e destruiu, porque o nosso corpo é corruptível. O diabo não pode destruir nossa alma, mas pode destruir o nosso corpo, se ele tiver legalidade ou permissão. Então a Bíblia fala que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, ainda que eu queira ocultar, ainda que eu queira esconder, não adianta. Jesus diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. E aí o versículo prossegue dizendo o seguinte, vamos lá: deixemos então todo o que, pessoal? Mais alto. Deixemos todo e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Continua, vamos ver, acho que é só o versículo 1, não, só o versículo 1 mesmo. Vamos 2, olhando, vamos 2. Diz assim, ó, olhando para quem, pessoal? Olhando para quem? Que é o autor, ou seja, o que nos dá a fé, e consumador, que faz ela agir, a consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então a segunda coisa que você precisa entender, aqui Deus está dizendo, que nós precisamos deixar todo, absolutamente todo embaraço. Agora eu quero que você fale comigo em voz alta. Diz assim comigo: nem todo embaraço é um pecado, mas todo pecado é um embaraço. Então a Bíblia fala que nós temos que deixar aquilo que de alguma forma está nos atrapalhando de servir a Deus. Irmão, hoje nós estamos vivendo algo que o diabo está atingindo, aquilo que é de mais importante na vida do ser humano, o coração. O que tem de pessoas, irmãos, que servem a Deus com ódio, o que tem gente que serve a Deus com mágoa, o que tem gente que serve a Deus com revolta, o que tem gente que serve a Deus com um sentimento terrível, e o pior é que essa pessoa, ao invés de lançar fora esse embaraço, ela tenta de alguma forma justificar o porquê que ele está ali. Ela tenta de alguma forma dizer, não, só está assim por causa disso. É mais ou menos quando o casamento não vai bem. Você já percebeu? Aí a mulher fala assim, pastor, o nosso casamento não está legal. E se continuar dessa forma, o nosso casamento vai acabar, porque ele é um homem que faz assim, que faz assim, que faz assim. Aí o marido fala, o quê? Eu faço isso? Tudo bem. Eu posso até estar errado em fazer, mas eu só faço porque você faz isso, porque você faz isso, porque você faz isso. Porque se você não fizesse isso, se você não fizesse aquilo, então eu não faria isso. Mas aonde fica o seu caráter de pessoa? As minhas ações, elas não podem se basear na ação de quem quer que seja, nem mesmo do meu cônjuge. Não é a atitude da minha esposa que me molda, não é a atitude do seu marido que deve moldar você. A Bíblia fala que salvação ela é individual, e eu preciso, independentemente ou não, guardar as minhas vestes para que elas se mantenham limpas. E agora, se eu não tenho alguém que contribua para isso, paciência. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito nos seus o quê? Efeitos. Então basta e resta você orar, clamar fervorosamente para que algo mude. Mas até quando? Até quando mudar? Até quando haver a transformação? Então eu tenho que aprender que existem embaraços que de alguma forma estão me tirando da presença de Jesus. E tem um porquê para isso. Aí na hora que Deus me deu isso, eu fui trazendo à memória alguns embaraços. E nós temos como personagem Pedro. A Bíblia fala em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 34, que o primeiro embaraço na vida de Pedro foi justamente quando ele fez as coisas por conta própria. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma então os teus irmãos. Continua, vamos lá.
E lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, e se preciso for até a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Continua, só até o 34 mesmo. Então de manhã nós usamos o exemplo de Pedro, quando ele agiu por conta própria, tirando a espada e cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Aqui nós vemos também pessoas que agem por conta própria desse sentimento. 2 vezes Deus demonstra isso. Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, você não está legal. Pedro, isso não é perfil de quem serve a Deus. E sabe como que Deus faz isso comigo? Sabe como que Deus faz isso com você? Nem sempre é mandando alguém, não. Sabe, eu fico vendo assim, as pessoas perdem a chance de ter um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento pessoal com Jesus, porque às vezes Deus usa a nossa própria consciência que nos acusa. Irmão, a verdade é que nós não precisamos de alguém 24 horas para nos dizer isso ou aquilo, porque você sabe quando você não está bem com Deus, você sabe quando você não está correto com Deus, você sabe quando alguma coisa pode ser usada para nos condenar, e ao invés da gente jogar aquilo fora para termos paz com Deus, muitas vezes tentamos justificar, a gente age por conta própria. Não, mas eu tenho motivos para ser assim, eu tenho motivos para agir assim, eu tenho motivos para fazer dessa forma, eu tenho motivos para proceder dessa maneira. Eu fui injustiçado, Jesus foi injustiçado, e mesmo assim ele não agiu por conta própria, porque tudo que ele fazia baseado na vontade do Pai. Não faça as coisas pelo que você acha. Nós temos que fazer morrer essa achologia. Porque tem muita gente, mas eu acho que é assim, mas eu acho que é assim, eu acho que é assim. Mas não significa que porque que a gente acha que deve ser. Não é porque eu acho que tem que ser dessa maneira, porque eu acho que tem que ser daquela forma, que vai ter que ser. Entende, irmão? Nem enquanto nós estivermos nesse mundo, nem tudo vai ocorrer conforme a gente espera. Nem tudo vai acontecer como você quer, nem tudo vai sair tim-tim por tim-tim. E às vezes por causa de besteiras. Lembra que Jesus nos ensinou em Cantares 2,15? Que o que destrói uma vinha não são as raposonas, mas são o quê? As raposinhas. O que tem derrubado muito crente, irmão, o que tem esfriado homens fervorosos, o que tem tirado mulheres do espírito, não são coisas grandes, são coisas mínimas e quase imperceptíveis, que vai se juntando, e quando a pessoa menos espera, ela ora, já não sente mais nada, ele clama, já não sente mais nada, aí a pessoa começa a olhar para o local, eu acho que não é mais aqui que eu devo ficar, e aí começa uma perambulação, vai para cá, vai para lá, muda de igreja, muda de ministério, muda de visão, muda de comportamento, muda de atitude, e tudo se resume na mesma coisa. Meu irmão, se você agir por conta própria, em qualquer lugar ou em qualquer circunstância, Deus não será com você. Deus não será com você. A Bíblia fala que aquele que me serve tem que me servir, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. Para Deus te honrar, você precisa servi-lo. Para Deus te honrar, você precisa servi-lo e segui-lo. Caso contrário, não adianta nada. Então nós temos o primeiro caso. O segundo caso foi quando ele deixou de vigiar, quando ele andou na carne, quando ele foi viver no meio dos ímpios. Nós estamos vivendo isso hoje. Lucas 22, 55, olha lá. Diz assim, Lucas 22, 55. Vamos lá? Lucas 22, 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, quem que veio e assentou-se entre eles? Pedro. Ou seja, Pedro abandonou a presença de Jesus para sentar com o ímpio. Irmão, quantos estão deixando a palavra de Deus para viver à base de história, de conversa? Quantos não querem nem mais saber o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala? Eu já falei isso aqui um tempo atrás, eu estava em Sorriso, e eu estava pegando um ônibus para uma reunião de pastores. E encontrei um pessoal, que eles usam bastante um livro paralelo à Bíblia, e um dia eu questionei, eu falei assim, mas por que vocês não usam a Bíblia? Sabe qual foi a resposta desse pessoal para mim? Ele virou e disse assim, porque a Bíblia está ultrapassada, as pessoas já não têm mais interesse de lê-la, então a gente fez esse livro, então a gente trocou a Bíblia pelo livro.
Sabe, hoje nós vemos pessoas assim. Tem gente que prefere um livro de autoajuda, um vídeo de coaching, nada contra quem exerce essa função. Só que para nós que servimos a Deus, não é uma arte de coaching que vai me levar para o céu. Não é. Não adianta eu ficar pensando que palavras motivacionais. Poxa, se uma pessoa tem palavra motivacional para mim, quanto mais o meu Deus. Ele mesmo nos ensinou: nem só de pão viverá quem? Mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Irmão, foi feita uma pesquisa que muitas pessoas que têm uma palavra motivacional, em alguns casos, que não serve a Deus, vivem até uma vida depressiva. Você vai lá no Face e você vê algumas pessoas postarem: porque Jesus faz milagre, porque Jesus é lindo, porque Jesus é poderoso, porque Jesus é grande. São as próprias pessoas, na maioria, não são todas, não estou julgando, mas muitos que fazem todo esse tipo de postagem, por trás daquela postagem existe uma pessoa deprimida, existe uma pessoa depressiva, existe uma pessoa que muitas vezes está tentando tirar a sua própria vida. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Pessoas chegar para mim e falar: pastor, as pessoas chegam perto de mim, eu dou uma palavra de ânimo, eu dou uma palavra de fé, mas quando se trata de mim mesmo, eu estou querendo tirar minha vida, eu estou querendo morrer, eu estou antecipando a profecia do fim dos tempos, eu estou olhando, pedindo para que os montes caiam sobre mim, porque eu já não aguento mais, eu não consigo mais viver essa situação. Mas o problema é que muitos que não aguentam mais viver a situação, não fazem nada. Elas continuam dando murro em pontas de quê? Faca. Buscam coisas para se ferir, mas não buscam o autor da cura, o autor da libertação, que é Jesus. É Ele que nos guia mansamente a águas tranquilas, e é Ele que refrigera a nossa alma. Quantas pessoas, irmão, estão deixando de se sentar com Deus para ouvir uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que restaura, para poder sentar-se com os ímpios? Foram atrapalhos que arrancaram Pedro da presença de Jesus. Agora, o que você não pode deixar morrer é uma pergunta: por que existem tantos embaraços para nos tirar da presença de Jesus? Por que existem tantas coisas que acontecem para que de alguma forma venha nos manter longe da presença de Jesus? Por causa de 3 coisas. O primeiro nós estudamos hoje pela manhã, em Marcos capítulo 5, eu acredito que seja o versículo 15 mesmo, vamos lá? Diz assim, versículo 15, acho que é o 15 ou 14, diz assim, e logo amanhã, Lucas 5, 14, Marcos 5, 14, isso, Marcos 5, 14, capítulo 5, versículo 14, vamos ver lá, se é isso que eu falei de manhã, isso, 14, versículo 14, vai lá, Marcos 5, deixa eu pegar aqui então, enquanto ele está procurando ali, vai lá, 5, 14, 15 mesmo, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e a Bíblia fala que todos eles então temeram. Foi essa a palavra. Qual foi a situação que aconteceu? A Bíblia fala que eles chegaram a outra margem da província dos Gadarenos, e saía logo de encontro com eles um homem possuído por um demônio. E a Bíblia fala, irmão, que ninguém o podia amansar, e o desejo desse homem era viver nu e sempre fazendo dos sepulcros as suas habitações. E a Bíblia fala que então Jesus, chegando naquele lugar, fez o que ninguém mais pôde o quê? Fazer. Então repita comigo: tem coisas na minha vida que, por mais que eu seja um homem de fé, uma mulher de fé, uma pessoa cheia de fé, mas só Jesus pode fazer. Então vá a Ele, busque a Ele, clame a Ele, desvenda esse segredo com Ele, até porque a Bíblia fala que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Ao invés de você ficar falando: não dá mais para servir a Deus, eu não aguento mais, eu não vou ser hipócrita, eu não vou para a igreja com um coração, com um espírito, sabendo que eu estou de forma diferente. Não, chega para Deus e fala: Deus, por que a minha oração não está surtindo efeito? Deus, aonde é que eu estou errando? Porque o Senhor mesmo nos ensinou que a oração de um justo pode muito no quê? Aí esses dias,
eu meditando nos livros de Salmos. Eu estou te dando um conselho, leia hoje ainda os Salmos 18. E esses Salmos, ele fala que Davi, ele fez uma oração. A Bíblia fala que ele disse o seguinte: livrou-me o Senhor por causa da pureza das minhas mãos. Você está orando, você está pedindo para que Jesus faça algo por você, mas até onde vai a sua pureza diante de Deus? Porque Jesus disse: lá vem o príncipe deste mundo, mas nada tem em mim. Às vezes, irmão, desculpa a forma de falar, mas a pessoa está num baita pecado, mas num baita pecado, e o pior é que tem consciência disso, mas está perguntando para Jesus por que ele não muda, quando na verdade quem deveria mudar era a pessoa. Eu posso mudar, eu tenho poder para mudar, eu tenho poder para curar, eu tenho poder para libertar, eu tenho poder para restaurar, eu tenho poder para fazer algo extraordinário na sua vida. Mas se você primeiro não se moldar, não adianta. Você vai seguir frustrado, dando murro em ponta de facas, vai correr desesperadamente, até que o diabo leve a você a se tornar uma pessoa abrasada na fé. Não, chega, sabe, cansei. Como tem hoje muitos desigrejados, que já não tem mais a igreja como casa de oração. Não, já fiz isso muito na minha vida, tolice. Hoje igreja é só para pastor pedir dinheiro. Irmão, é uma cegueira do demônio. É claro que existem alguns absurdos que a gente vê por aí, mas isso não pode impedir com que eu sirva a Deus. Ou seja, é um embaraço que eu não posso deixar que me tire da presença de quem? De Jesus. Não vou, ai dele, ai dela, ai da pessoa que está errando, ai daquele por quem vier o escândalo. E Jesus então, irmão, repreendeu aquele demônio, o demônio foi embora, e a Bíblia fala que aquele homem agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Primeiro, sentado, não se tornou mais uma pessoa inconstante. A Bíblia fala que ele não tinha parada, como tem gente, irmão, que igreja nenhuma para ele presta. Igreja nenhuma para ele serve. Sempre encontra alguma coisa, sempre encontra uma circunstância, sempre encontra um motivo para poder falar, quando na verdade o motivo é a própria pessoa. Porque o texto que nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele diz para a gente assim: olhe para as circunstâncias à sua volta. Não é assim que a Bíblia fala? Não é assim que está lá? Olhando para as circunstâncias, sim ou não, irmãos? Ele manda você olhar para a vida das pessoas dentro da igreja, sim ou não, irmãos? Ele manda olhar para quem? Para Jesus, meu filho. Para Jesus. Se você não olha para Jesus aqui, você não vai olhar para Jesus em lugar nenhum. Se você não olha para Jesus aqui e agora, você não vai olhar para Jesus em qualquer canto que seja. Porque o problema não está aonde eu estou, o problema é quem eu estou sendo. Quem eu estou deixando se tornar nos últimos dias. Então esse homem já não era mais inconstante. Segundo, a Bíblia fala que ele estava vestido, ou seja, não mostrava mais a sua nudez. Hoje você vê, irmão, um show de gente na internet, e o pior é que tem crente que dá publicidade para isso. Até a gente pede para compartilhar as lives, e a pessoa não faz isso. A gente vai lá e fala para a pessoa: compartilhe essa live na sua página. Irmão, pelo amor de Deus, a pessoa não compartilha. Mas se é uma situação aí fora, uma destruição, um babado do demônio, a pessoa vai lá e compartilha, porque eu já vi. Falei: caramba, eu peço para os irmãos da igreja fazer, olha aqui, ó, compartilha, irmão, vai salvar vidas, vai alcançar. Ontem ainda, irmão, eu estava em casa no final da tarde. Um homem, esqueci o nome dele, depois eu posso falar para vocês, um homem lá do Peru, puxando conversa e pedindo oração: pastor, ora por mim. Pastor, mas o senhor fala espanhol? Não. Aí eu tive que chamar meu amigo. Qual que é o nome dele? Google. Eu tive que chamar meu amigo. Ele falava em espanhol, eu copiava aquilo, jogava no tradutor. Aí eu, pegava, falava o que eu queria falar, traduzia, mandava para ele. E a gente bateu um papo. Eu tinha tradutor, né? E foi conversando, expondo: pastor, ora pela minha cura, ora pela minha libertação. Depois, outro dia, foi um cara de Moçambique. Esses dias veio um haitiano aqui também com a gente, que está com a família lá na Bolívia ou na Colômbia, não sei.
Pessoas, irmãos, estão sendo alcançadas pela nossa live. A gente fala, vai lá, compartilha. Não faz. Mas às vezes, irmão, quando você entra na live, na página de alguns cristãos, você tem até vergonha. Você fala, é melhor sair daqui para não me contaminar. Irmão, às vezes a gente tem que abrir os olhos. Aí você vê hoje um monte de pastor, ovelha, todo tipo de gente expondo nudez. Não, porque a gente tem que desmascarar. Nós temos que mostrar o que acontece por detrás das câmeras. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Essas pessoas que estão tentando desmascarar alguém, ele também mostra o que ele faz no bastidor? Ou seja, é bonito você expor a vida dos outros, né? É bonito você expor as igrejas, o povo, mas e você? Por que não se expõe? Porque afinal de contas a página é sua. Mas irmão, só expõe a nudez dos outros quem está dominado pelo demônio. Só expõe a nudez da vida de alguém quando ela está dominada por Satanás. Porque quando ela sai do tropeço, quando ela está na presença de Jesus, toda e qualquer nudez é coberta. E a Bíblia fala que ele já estava em perfeito juízo. Então o diabo, ele quer nos tirar da presença de Jesus, sabe por quê? Porque só Jesus tem poder para mudar a vida do homem. Diga glória a Deus. Só Jesus tem poder para mudar a vida de alguém. E no próprio livro de Lucas, capítulo 19, eu não posso ler todo, né? Nós temos o exemplo de uma outra pessoa. Você acompanha pela tela, Lucas capítulo 19. Deixa eu achar aqui o versículo que nos convém. Deixa eu ver aqui. Versículo 8, vai lá. Versículo 8, diz assim: e levantando-se quem, pessoal? Disse ao seu senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadrupli. Aí ele diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta, pois também este é filho de... Ele apenas ouviu a palavra de Deus. Ele estava apenas ali ouvindo o discurso de quem? De Jesus. Não foi Jesus que foi lá para ele e falou: você para com isso, você para com aquilo, você mude nisso, você mude naquilo. No momento que ele ouvia, o Espírito Santo o constrangeu. E naquele momento Zaqueu percebeu que ele precisava colocar a sua casa em ordem. Você quer que o Brasil conserte? Começa com você. Você quer que a sua família comece a se tornar uma outra? Mude você. Pastor, mas o que adianta você mudar e as pessoas à sua volta não mudam, pastor? Então isso significa que você é uma pessoa muito fácil de se influenciar. É muito fácil, qualquer um muda você. Qualquer um muda você de alvo, qualquer um muda você de caminho, qualquer um muda você de visão. Tem gente que é fácil de influência, irmão. Qualquer coisa faz a pessoa mudar o temperamento. Eu não deixo de esquecer, eu estava assistindo um filme secular, não pecaminoso, mas era um filme agradável, aonde tinha dois rapazes, naquela parte do filme, que estavam gostando de uma mesma mulher. Gostando de uma mesma moça. E a moça, ela era interesseira nesse filme. Um era rico e o outro não. E o que não era rico, era uma pessoa de cabeça mais sólida. E no caso, no filme, não estou falando que os ricos são assim, eu estou dizendo, no filme era esse o personagem. O camarada que vinha de uma família rica, era muito instável nos seus pensamentos. E aí o rapaz tentando mostrar para a moça que a escolha dela era errada, ele chegou assim, eles estavam no aquário, e aí chegou assim, estava ela e ele. Aí ele virou assim e falou para o rapaz: olha, o tubarão é um ser terrível. Aí o rapaz, o riquinho: é verdade. E ele destraçalha: é verdade, é um animal terrível, verdade. Aí ele mudou o assunto, virou e falou assim: mas também é um animal muito bonito. Aí o riquinho: é verdade, é um animal esplendoroso, é verdade. Por mais que ele seja assim, sabe que causa morte, mas se você observar, tem detalhes extraordinários. Pior que é verdade. Aí ele só olhou para a moça e falou: está vendo? Ele não tem estabilidade, é influenciado por qualquer coisa. E tem crente assim, irmão. Tem crente que se influencia por tudo, por um áudio que recebe no WhatsApp, por um vídeo. Você não sabe, não pegou nenhum vídeo na íntegra.
Não pegou nem o vídeo na íntegra, porque as pessoas que são maliciosas, elas pegam parte da verdade para transformar em mentira, e tem um bando de gente que acredita naquilo, um bando de gente. Irmão, a Bíblia nos dá o exemplo de Zaqueu. Ele estava propondo colocar a sua casa em ordem. Quer salvação na sua vida, sim ou não? Quer salvação na sua casa, sim ou não? Então coloque a sua casa em ordem. Porque o dia que a sua casa estiver em ordem, haverá salvação, haverá cura, haverá transformação, haverá bênção de sobra para encher o seu celeiro em nome de Jesus. Então, segunda coisa pelo qual o diabo quer nos tirar da presença de Jesus, porque além de ser o único Jesus que pode mudar a vida do homem, só Jesus pode mudar o caráter do homem. Porque hoje você encontra muito crente de caráter mundano. Vai numa igreja, carrega uma instituição, uma placa, mas caráter mesmo a pessoa não tem. Principalmente como a Bíblia fala, nós temos que ter a mente de quem? Tem o corpo na igreja, mas a mente de pecador. O que tem de irmã que vem para a igreja, levanta as mãos, adora a Deus, mas tem um pensamento de pombagira que não é brincadeira. Cada dia ela está com um homem, cada dia ela cai com um cara, cada dia ela derruba um homem. Se você não sabe, irmão, tem pessoas na igreja que se deixam usar pelo diabo só para derrubar homens de Deus. Mulheres que fazem isso. Tem toda a aparência de cristã, mas tem pensamento de pombagira. Só pensa no que é imoral, no que é pecaminoso. A mesma coisa o homem. Está na igreja, mas pensamento de pecador. Injusto, fraudulento, sonega e faz outras coisas a mais. Irmão, só Jesus pode mudar a vida do homem, e só Jesus pode mudar o caráter do homem. E diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus porque Ele merece. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Entrega o copo com água para todo mundo. Você que está na sua casa, corra lá, pega o copo com água, pega a garrafa com água, porque agora nós vamos fazer a oração da cura, e eu sei que Deus vai curar, eu sei que Deus vai libertar. Entrega a água para todo mundo, nós vamos fazer agora a oração da fé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que Deus faça maravilhas na sua vida. Faça isso em nome de Jesus. Corre lá, que antes da gente beber eu vou consagrar, eu vou apresentar a Deus, e então só aí nós iremos orar em nome de Jesus. Vai pegando, vai ficando de pé em nome de Jesus. Tem que ser da internet, tá? Senão não fica legal. Pode soltar em nome de Jesus. Prepara o seu coração para a gente poder orar, para a gente poder clamar ao nosso Pai, para poder clamar ao nosso Deus em nome de Jesus. Comigo, Senhor meu Deus. Repita comigo, Senhor meu Deus. Eu te apresento agora este copo com água. Diga, Pai, coloca nele agora a tua unção, o teu poder, e diga, Pai, quando eu beber desse copo com água, eu quero o teu poder operando, eu quero o teu poder destruindo toda a força do maligno, toda a força do diabo. Diga, Pai, eu sairei deste lugar completamente curado, completamente liberto. Diga, Pai, eu não aceito nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum mal sobre a minha vida, em nome de Jesus. Beba desta água agora em nome de Cristo. Coloque as suas duas mãos no alto da sua cabeça. Feche os seus olhos agora. Repita comigo assim: Senhor meu Deus. Diga com mais fé, diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, ao poder que foi colocado sobre esta água, passe agora para o meu corpo e destrua toda doença, toda enfermidade, seja ela crônica ou não, seja ela nascida comigo ou não. Diga: Deus,
Hoje é o dia de eu ser separado dessa doença, dessa enfermidade, desta maldição. Diga: Pai, em teu nome expulsaremos demônios, em teu nome curaremos os enfermos. Então comece a orar agora, meu irmão. Agora é momento de oração. Você sabe que você pode chegar diante de Deus agora. Você sabe que você pode chegar diante de Jesus agora. Então comece a chamar o mal pelo nome. Comece a exigir agora que ele bata em retirada. Comece a determinar agora que este mal caia por terra. Comece a determinar agora que esta enfermidade, que esta doença desapareça agora. É momento de você orar, meu irmão. É momento de você orar, minha irmã. É momento de você determinar. É momento de você se revoltar contra essa enfermidade. É momento de você se revoltar contra essa doença. Agora é hora que a igreja se levanta em oração. Agora é hora que a igreja faz aquilo que Jesus nos ensinou: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é o que nós estamos fazendo agora, Deus. É o que nós estamos fazendo agora, Pai. Nós não aceitamos essa doença, nós não aceitamos essa maldição. Meu Deus, o Senhor diz na tua palavra: e pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Então manifesta o teu poder agora. Meu Deus, começa a curar este homem. Meu Deus, começa a curar esta mulher. Essa doença que o assola, essa doença que o domina, essa enfermidade que o escraviza, essa doença, meu Pai, que pode até mesmo ceifar a vida deste homem, e pode, meu Pai, até ceifar a vida desta mulher. É hora, meu irmão, de você crescer para o inimigo. É hora de você se levantar contra essa força do inimigo. É hora de você exigir agora a saída de todo o mal. Meu Deus, o Senhor nos ensinou, e para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras de Satanás. Meu Deus, ainda que esta pessoa ela esteja, meu Pai, do outro lado desse dispositivo, meu Deus, eu quero ver o teu fogo queimando agora. Meu Deus, eu quero ver o teu poder operando agora. Meu Deus, aquela criança que tem aquele problema genético que impede o crescimento natural dela, meu Deus, passa agora em todo o organismo dela. Meu Deus, passa agora sobre a vida daquela criança, e todo bloqueio espiritual, todo bloqueio natural, ele seja quebrado agora, ele seja destruído agora. Meu Deus, que essa criança volte a crescer e os ossos voltem a se desenvolver. Meu Deus, aquela pessoa que tem uma alergia, que toma o corpo dele, que toma o corpo dela, meu Deus, é um caroço, é um nódulo, meu Deus, vai queimando agora. Meu Deus, vai destruindo agora. O Senhor diz na tua palavra que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então larga este corpo, larga esta vida. Esta pessoa que foi vítima de uma feitiçaria, esta pessoa que foi vítima de uma macumbaria, esta pessoa que foi vítima de inveja, de olho grande, de uma maldição, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro essa situação agora, mal, e eu exijo, vai caindo por terra. Poder de Deus vai passando agora, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Meu Deus, essa dor de cabeça que não passa, essa enxaqueca maldita que parece que tem hora marcada para vir, eu te repreendo agora. Meu Deus, passa agora nos olhos desta pessoa, toda miopia, catarata, embaçamento nas vistas, inflamação nos canais das lágrimas, meu Deus, queima agora com teu poder. Passa agora, meu Pai, nos ouvidos dessa pessoa. Meu Deus, essa pessoa que sofreu um acidente doméstico, essa pessoa que sofreu um acidente na rua, esta pessoa que ao nascer, o médico ao manipulá-la, acabou danificando a sua audição, e de lá para cá essa pessoa nunca mais ouviu direito, e com o tempo, meu Pai, ela está se tornando cada vez mais surda. Passa com teu poder agora e restaura, Senhor, tudo que foi prejudicado. Passa com teu fogo na garganta, na tireoide. Meu Deus, essa pessoa que foi diagnosticada com câncer, e em qualquer área do corpo dela, e que não tem conseguido, meu Pai,
obter ajuda médica. Passa com teu fogo agora, passa com teu poder agora e vai queimando, passa com teu poder agora e vai destruindo. Meu Deus, nós não jejuamos por jejuar, nós não oramos por orar, nós nos consagramos para ver milagres, nós nos consagramos para ver sinais e prodígios. Então vai queimando agora, meu Deus, essas inflamações nas juntas, o nervo ciático que anda atacado, esta pessoa, meu Pai, que tem uma perna mais curta que a outra, um braço mais curto do que o outro, meu Deus, que todos voltem ao normal agora. Meu Deus, passa com teu fogo agora, nos órgãos internos, nos órgãos externos, toda doença, toda enfermidade, seja ela crônica ou não, nós amaldiçoamos agora, nós paralisamos agora, nós anulamos agora, porque nós cremos que tu és a cura, nós cremos que tu és a vida, e nada é impossível para ti. É por isso que nós estamos orando, Pai, é por isso que nós estamos clamando. Isso, igreja, é hora de orar, é hora de determinar. Exija a saída do inimigo agora, resista ao diabo e ele fugirá, minha irmã, resista ao diabo e ele fugirá agora. Meu Deus, aquele problema de pressão alto, meu Deus, a diabetes, meu Deus, o câncer, a leucemia, vai passando com teu fogo agora, passa no aparelho reprodutivo feminino, meu Deus, aquele ovário está cheio de cisto, até mesmo de polimicrocístico, a endometriose ou qualquer outra doença relacionada à reprodução, eu te repreendo agora. Meu Deus, abre a madre desta mulher, meu Deus, faça o sonho desse homem se tornar realidade. Toda a motilidade, meu Pai, nos espermatozoides, toda a anormalidade, meu Pai, no aparelho reprodutivo masculino, eu repreendo agora, eu exijo que caia por terra, eu exijo que bata em retirada. É tempo de viver algo novo, é tempo de viver um milagre, é tempo de ter nas suas mãos o teu milagre. Então declara a tua vitória agora, declara a tua bênção agora, declare a sua vitória, minha irmã. Não volte para a tua casa da mesma maneira, não volte para a sua casa cabisbaixo. Creia no milagre, creia no milagre, creia na bênção de Deus sobre a tua vida, creia no milagre em nome de Jesus. Creio que tu és a vida. Eu quero que o Senhor alcance, meu Deus, áreas que jamais foram exploradas. Meu Deus, essa pessoa, ela mantém escondida uma doença que ela nunca falou para ninguém, nem mesmo procurou ao médico. Talvez essa doença veio fruto de uma infidelidade. Então vai lá agora, Pai. Meu Deus, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é um fogo consumidor. Então que esse fogo arda agora, Pai. Meu Deus, tanto em casa como aqui, eu quero que essa pessoa sinta o fogo arder de cima para baixo. Passa nas solas do pé. Essa mulher que às vezes não consegue ficar de pé, às vezes esse homem não consegue trabalhar em pé, porque às vezes, Senhor, ao estar em pé dói a coluna, a hérnia de disco, o bico de papagaio, o desvio na coluna, a escoliose, meu Deus, a artrite, a artrose, a trombose. Passa com teu fogo agora, Pai. Destrói absolutamente tudo, e que esta pessoa fique completamente curada, em nome de Jesus. Levante aos céus as suas mãos, o mais alto que você pode, e diga comigo: meu Deus, meu corpo fique curado de todo mal, de toda dor, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece a glória de Deus. Amém? Irmãos, não vou demorar, que o nosso tempo é curto. Faça aquilo que você não podia fazer. Mexe as pernas, mexe os braços. Daqui a pouco nós vamos orar contra a Covid. Rapidamente, em nome de Jesus. Mexe o pescoço, mexe os braços, abaixa, levanta. Como quem assistiu de manhã viu, eu não vou insistir não, irmão. É como os antigos dizem, você insiste para trabalhar, para comer não. Para comer às vezes você nem chama vai, e às vezes para comer você chama uma vez, a pessoa já está lá. Para trabalhar que você insiste. Então, se Deus fez algo, eu quero que você testemunhe. Quem estava sentindo alguma coisa, alguma dor, algum mal-estar, seja lá o que for, e agora está bem, para a glória de Deus, levante a sua mão em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu não vou insistir não. Se Deus fez, fez. Se Deus não fez, não fez. E a gente não tem que inventar conversa.
Quem estava sentindo alguma coisa agora está bem? Corre ali, por favor, irmão. Em nome de Jesus. Qual que é o nome da senhora? De máscara mesmo. Qual que é o nome da senhora? Juliana. Juliana, o que a senhora estava sentindo, irmã? Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça? Eu já cheguei com dor de cabeça, né? E durante o culto eu não estava aguentando. Eu até ia sair um pouquinho lá fora no decorrer da palavra, mas eu falei, não, vou me segurar. Sim. E agora eu estou aliviada. Está livre da dor de cabeça. Vamos aplaudir Jesus, pessoal. Porque Deus é bom. Amém? Quem mais em nome de Jesus? Levanta a mão rapidamente, que eu preciso terminar a nossa reunião, que o nosso culto ele é curto, é pequeno. Mais alguém? Eu não posso insistir por causa do tempo. E você que acompanha a gente pela televisão, pelo Facebook, pode colocar. Alguém colocou alguma coisa aí, me lembra, me avisa, tá? Aí você coloca, só que eu não vou poder falar agora, porque a gente até achar é meio complicado. A gente pode pode falar outra hora, mas eu sei que Deus está operando, amém? Feche os seus olhos agora, irmão, vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez na Tua presença. Aliás, nós já estamos na Sua presença. E queremos, meu Pai, neste momento orar contra esse demônio chamado Covid-19. Meu Deus, que tem assolado os países e o mundo e tem chegado, meu Deus, até o Brasil e na casa de muitas pessoas, Pai. Meu Deus, existem profissionais da área que estão fazendo frente a esse combate, Pai. E é por isso que nós temos que fazer o que diz a Tua palavra. Nós temos que nos vestir de toda a armadura de Deus para resistir o mal, para resistir o dia mal. Meu Deus, então vá com Teu poder agora sobre aquelas famílias, sobre aqueles lares, sobre centenas de milhares de pessoas que estão em isolamento. Meu Deus, que a cada dia a pessoa desenvolve sintomas parecidos com o do Covid, levando o povo a um pânico, a um desespero, sem saber, meu Pai, muitas vezes a quem recorrer. Meu Deus, manifesta o Teu poder agora. Meu Deus, passa no aparelho respiratório agora, nos pulmões, meu Deus, e seja quais forem as secreções, seja quais forem os vírus, seja quais forem os males que esse demônio, essa maldição dessa doença tem causado na vida das pessoas. Ah, meu Pai, nós repreendemos agora. Meu Deus, há pessoas que já estão na UTI, outras pessoas estão no respiradouro. Oh, meu Deus, queima com Teu poder agora. Outras pessoas estão isoladas em casa, pessoas estão afastadas dos seus entes queridos, dos seus familiares, por causa dessa maldição. Meu Deus, e da mesma maneira que o Senhor amaldiçoou a figueira e ela se secou desde as suas raízes, nós amaldiçoamos esse vírus agora. Nós amaldiçoamos esse vírus que tem tentado ceifar a vida e já ceifou a vida de centenas de pessoas, mas nós proibimos a sua ação agora. Nós paralisamos a sua obra agora. Meu Deus, essa pessoa que está em casa em pânico, esta pessoa que está em casa em desespero, esta pessoa que já não quer, meu Pai, mais sair para canto algum, pelo aumento, meu Deus, dos sintomas, pelo aumento de contaminação, meu Deus, que seja cessado agora, e seja destruído, que seja paralisado, e seja anulado, em nome de Jesus, Pai. E oramos por todos aqueles que nos pediram oração, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém, e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, porque Ele merece. Amém. Pode se sentar em nome de Cristo. E a você que está em casa, que o Senhor Deus te abençoe. Não posso negar o Evangelho. A obra precisa da sua fidelidade nos seus dízimos e nas suas ofertas. Nos comentários nós temos aí as contas da igreja, com as quais você pode estar fazendo a sua doação, contribuindo para que a obra de Deus permaneça aberta. Então contribua. Assim que você fizer ou o depósito ou a transferência, tira o print e manda no WhatsApp. Lá no final, além do meu número, tem um link chamado WhatsApp, que se você clicar, você já vai entrar direto no meu WhatsApp, onde você vai poder mandar o print da sua contribuição, da sua ajuda, em nome de Jesus.